pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje eu tô aqui pra falar tudo que eu achei de A Noite das Bruxas, sem spoilers. A Noite das Bruxas é o novo filme do Kenneth Branagh, depois da sequência dele de adaptações de livros da Agatha Christie. Ele lançou O Assassinato no Expresso do Oriente em 2017 e Morte no Nilo em 2022. O Kenneth Branagh dirige os filmes, as adaptações, e também estrela como famoso detetive criado pela Agatha Christie, o Hercule Poirot. Esse filme vem aí depois de um desastre no Morte no Nilo, que tinha muitas polêmicas envolvidas por conta do elenco, que ao longo da produção do filme foi ficando canceladíssimo. E aí o filme estreou e não só foi mal nas críticas, como também não foi bem de bilheteria. E aí foi aquele desastre, né? Mas Kenneth Branagh não se deixou abalar e veio lá para lançar o terceiro filme desta trilogia que ele tem por enquanto de adaptações e pode ter surpreendido. Neste então vídeo eu vou contar o que eu achei do filme, que estreia nesta quinta-feira, dia 14 de setembro, e enfim, analisar os detalhes e também comparar com os filmes anteriores, né, para você saber se vale a pena assistir mesmo tendo se decepcionado com algum deles. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas, e também se inscrever no meu canal. Falo muito sobre filmes que estrearam por aqui, sobre séries, sobre música, você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bora começar falando então um pouquinho sobre a história de A Noite das Bruxas, né? Ele é baseado no livro da Agatha Christie de mesmo nome, que em inglês é A Haunting in Venice, fala justamente de Veneza, que é o lugar em que a história se passa, mas este é o filme que toma mais liberdade para mudar coisas que estão nos livros. Lendo O Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo, eu tive uma experiência assistindo aos filmes um pouco diferente dessa vez. Morte no Nilo, principalmente, eu tinha acabado de ler e eu acho que a comparação me ajudou a gostar um pouco menos do filme, mas dessa vez eu fui sem saber o que esperar, eu não tinha lido. Mas conversando com pessoas que leram o livro, eu vi que houveram muitas adaptações. Então, para não correr o risco de fazer uma coisa muito parecida e aí ficar muito chocantemente pior, o Kenneth Branagh tomou então aí umas decisões para buscar inspiração na história, mas assim, mudar personagens, mudar o desenvolvimento e até o tom, porque nessa história aqui a gente vai ganhar toques sobrenaturais e elementos de terror no filme, o que pra mim acabou sendo algo muito positivo. Eu acho que deu um frescor que a gente não tinha nos outros filmes e que trouxe um novo olhar aí, e uma coisa diferente do que a gente sempre espera dessas adaptações, ou que a gente se acostumou a esperar depois de 2 filmes nesse sentido. Mas voltando para a história, ela se passa em Veneza e a gente vai começar aqui com o Hercule Poirot, que decidiu se aposentar. Ele não quer mais ser detetive. Todos os dias ele sai de casa e tem várias pessoas procurando ele para ele ajudá-las em casos, mas ele não quer mais se envolver nisso. Ele acha que, enfim, ele fica muito investido e ele acaba piorando para as pessoas. Então ele contrata ali um segurança para ajudá-lo a tirar essas pessoas de perto e seguir na vida dele normal, ignorando tudo, não se envolvendo com ninguém e tendo apenas a paz no exílio dele em Veneza. Isso tudo até que um dia uma autora, que é amiga dele de longa data, aparece por lá e, enfim, para matar as saudades, mas também para que ele ajude ela a desvendar o mistério de uma médium que ela, enfim, não consegue encontrar a farsa, né? Ela acha que a mulher está fingindo ser médium, fingindo falar com fantasmas e com mortos, mas ela não consegue encontrar o mistério ali, o modo com que essa mulher faz isso. E aí ela convida o Poirot para ir para uma festa de Halloween, que é naquela semana, e pede para ele ajudar a desvendar os mistérios dessa mulher, que é interpretada pela Michelle Yeoh. Então, um outro caso que continua neste filme sobre os filmes antigos é o elenco estrelado, né? A gente já teve elencos maravilhosos no primeiro filme, no segundo era para ser também
um elenco mega famoso, mas aí teve muitas polêmicas no meio, né? A gente teve Armie Hammer, que teve um envolvimento com canibalismo, Letitia Wright, que foi envolvida com questão anti-vax no meio da pandemia, que aí não pegou bem também. Até Gal Gadot, que tava ali, enfim, no auge, né? Ela acabou se envolvendo bem na época do lançamento com questões envolvendo Israel e Palestina. Então, assim, foi uma bagunça na época. Mas aqui ele ganha um elenco estrelado também e sem polêmicas. Então a gente tem como a autora Tina Fey, por exemplo, como a médium a Michelle Yeoh. Aí a gente também tem Jamie Dornan no elenco, Kyle Allen e mais uma galera aí que você olha e fala, ah, já vi em algum lugar antes. E aí, depois de muita insistência, o Poirot decide aceitar e acompanha, então, a autora para essa festa de Halloween que está sendo dada por uma ex-cantora de ópera, uma mulher muito rica que mora numa mansão de Veneza, para crianças órfãs. Ela quer ajudar essas crianças na noite de Halloween, fazer uma celebração diferente, mas no mesmo dia ela também convida essa médium para lá, porque ela quer conversar com a filha dela que morreu recentemente. Tudo indica que foi suicídio, mas é algo que ela não entende, porque a menina parecia assombrada pelos supostos fantasmas que estão naquela casa, né? A menina reclamava muito. E aí, enfim, durante essa festa e aí a sessão médium, a gente vai conhecer vários personagens que todos eles podem ter um envolvimento com o crime ou não. Todos têm seus motivos, todos têm os meios ali para isso, e a gente vai ter o mistério criado sobre essa morte. E dessa vez, em vez de ter um mistério assim de quem matou, a gente tem outras possibilidades. Pode ter sido apenas o suicídio ou entra aí o elemento sobrenatural. Será que aquela mansão é mesmo assombrada? O que aconteceu ali no passado para eles dizerem que ela é? E o filme brinca muito com isso. O filme traz elementos de susto, de sombras, de escuridão ali e de mistério que a gente mesmo se pergunta, será que é algo sobrenatural? E é engraçado porque é o público junto com o próprio Poirot, que é o cara mais cético que existe, né? Que é o cara que mais consegue observar um cenário, ver as evidências e encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu. E ele mesmo fica em dúvida sobre o que ele tá vendo ou não durante a história. E eu achei que é um ponto muito interessante. Obviamente, perde alguns aspectos de Agatha Christie ali, que é uma coisa sempre mais direta e lógica que a gente conhece, mas traz esse diferencial pra história que a gente não tava tão acostumado antes. Esse é um filme que segue, né, o mesmo estilo que a gente tá acostumado. A gente tem, então, o acontecimento principal, tem um momento em que todos os suspeitos estão juntos, confinados dentro desse lugar. Tem um momento, então, o Poirot vai entrar em ação e vai investigar cada personagem, vai interrogá-los, vai ver os possíveis motivos de cada um, os meios, se eles tiveram oportunidade. E eu acho muito interessante observar essa investigação dele em filme. Eu acho que ela é sim bem exibida, porque ele cria um ritmo de investigar e ao mesmo tempo ele cria uma parceria com a autora ali, de contar pra ela assim que ele investiga o que ele achou de cada pessoa, e a gente vê o olhar dele como é muito atento, como é muito direto ali pros detalhes, e a gente fala, meu Deus, como eu não reparei isso. E eu acho muito legal como a investigação vai se seguindo. E enfim, tudo segue um ritmo muito interessante pra levar à grande conclusão. Meu único ponto é que é um ritmo interessante, mas eu acho que às vezes ele é apressado demais. Esse é um filme que tem menos de 2 horas de duração. Eu sinto que ele tem entre 1h30 e 1h40, mais ou menos. Ele é bem rápido. E aí isso faz com que a gente não tenha muito tempo de decidir quem a gente acredita que fez algo, sabe? Às vezes a gente tá achando que é uma pessoa, mas muito rápido já muda pra outra. Essa investigação do Poirot não tem um tempo de respiro ali no meio pra, enfim, a gente acreditar numa ideia e depois ter um plot twist. As coisas realmente vão acontecendo num ritmo muito certinho, de que
muda de um, depois muda pra outro, e aí você não tem esse tempo de absorção da história. Ela é rápida e ela vai te levar pro ponto dela com reviravoltas, mas você já esperando essa reviravolta, vamos dizer assim. Dito isso, a gente desconfia de alguns personagens e outros, por exemplo, eu já criei muita afeição. E um deles foi a única criança que a gente vê nessa história, que é o Leonard. Ele é filho do médico da família, que está ali entre os moradores e os suspeitos dessa casa. E ele é interpretado pelo Jude Hill, que fez Belfast, e ainda é bem recente na carreira, mas assim, eu achei o menino ótimo. As cenas em que ele tá ali, ele rouba a cena, eu acho que por ser criança, né, e é um personagem muito peculiar ali na história, eu tava assim, se ele tiver qualquer coisa envolvida nesse caso, eu vou passar o meu pano. Mas realmente o menino, ele tem muito carisma, até quando o personagem não tem. E eu achei isso muito interessante, assim, eu acho que é uma atuação muito boa dele, e é um personagem que dá uma quebra naquela sequência de só adultos que a gente vê nos personagens desde sempre. Ele é um personagem que às vezes passa despercebido, mas você vê que ele tá atento em tudo, então é um personagem muito interessante, e eu gostei de ter ele ali. E os personagens também são muito diferentes, mas é o que eu falei, tirando esse menininho, não dá tempo de você se apegar a outros personagens, porque realmente o ritmo da história é bem acelerado. Dito isso, eu gostei sim mais de A Noite das Bruxas do que dos dois filmes anteriores, especialmente Morte no Nilo, que eu até tenho vídeo aqui no canal comentando que eu achei muito ruim, eu não gostei de jeito nenhum. Como eu falei, eu tinha acabado de ler o livro, eu achei muito discrepante. É um filme que passou por muitos problemas de produção também, com o meio da pandemia, e ele teve que fazer vários cortes para as pessoas canceladas aparecerem menos, e aí ficou uma grande bagunça. E aí vem esse filme que vai trazer uma coisa extra ali, né? Realmente vai brincar com outros aspectos que a gente não costumava ver, tendo esses elementos do terror como um grande trunfo. Então eu me diverti assistindo, entrei nessa narrativa rápida mesmo, sem se envolver tanto com a história, mas deixando a história me levar, e isso sem ter grandes problemas. E eu acho que deu pra se divertir nessa 1h40 mais ou menos que a gente tem aí de história, e ainda assim ser surpreendido com, não talvez a resolução, mas com o modo com que Poirot chega, né, a todas as conclusões que ele consegue ali com a intuição dele, que eu acho que isso é a coisa mais legal, né, ver como a cabeça desse detetive vai juntando pequenos detalhezinhos que você não percebeu e cria esse caso muito bem resolvido. Bom, é isso, essa foi a minha análise breve de Noite das Bruxas, que já está em cartaz nos cinemas brasileiros, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui se você ficou com vontade de assistir ao filme ou não, e se você já assistiu, comenta aqui o que você achou, se você concorda com a minha análise ou não. Bora continuar conversando. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!